Fala galerinha, todo ano a gente tem um iPhone novo e também um novo sistema operacional. Nesse ano aqui de 2023 a gente tá falando do iOS 17. E é claro que todo novo sistema traz algumas novidades. Eu separei esse vídeo aqui com as 10 novidades que eu achei mais interessantes, que eu vou usar e que eu tô aqui, né, mostrando pra vocês com a minha boa vontade. Então antes da gente começar, já vou deixar aí na tela pra você todos os modelos de iPhone que podem ser atualizados para iOS 17. Pausa aí agora esse vídeo pra você ver se o seu iPhone tá incluído. A atualização vai incluir desde o iPhone XR até os iPhones 14 Pro Max, passando também pelos modelos SE. Então vamos lá. A primeira novidade que eu achei interessante é o preenchimento automático dentro do Safari. Era uma coisa que a gente já via ali via SMS em alguns aplicativos, né? Quando tinha um reconhecimento via SMS. O iOS 16, se eu não me engano, até o iOS 15 já fazia isso. Ele preenchia aquele código de verificação rapidamente, assim você perdia menos tempo, né? Tendo que ir lá no aplicativo, voltar para digitar o código, enfim. Já a segunda novidade vai ser o aplicativo Journal, que pra quem aí não sabe, ó, é diário em inglês. Aí, ó, English. Basicamente, o que isso daqui vai te permitir é criar memórias que você pode, inclusive, trazer ali de aplicativos de terceiros. Você pode incluir textos, imagens, enfim, várias coisas. Ele vai compilar aquilo ali em memórias pra você como se fosse realmente um diário. E uma coisa legal é que ele vai sugerir pra você automaticamente algumas lembranças, né? Então, assim, pode ser bacana pra quem usava só o Facebook pra isso, né? Agora você tem o Journal, vai ser melhor dentro do seu sistema operacional. A terceira novidade interessante é a atualização do FaceTime, que vai permitir você não apenas deixar mensagem, sabe? Mensagem automática, secretária, que ninguém no Brasil usa isso, é doideira, né? Agora, se a pessoa não atender a sua chamada no FaceTime, você pode deixar uma mensagem de vídeo para ela. E além do mais, eles incluíram também alguns gestos inteligentes. Vou dizer assim que é mais fácil. Vamos dizer que você tá ali fazendo o seu FaceTime, você faz um gesto tipo um joinha, que inclusive você já pode deixar um joinha nesse vídeo aqui, tá? Faz esse favor pro papai aí, ó. Inclusive, peguei um punchline interessante aqui, né? Você nem percebeu de onde é que veio esse pedido de like. Mas aí tu tá lá fazendo o seu FaceTime, fez um joinha, você pode programar ali uma reação automática, né? O vídeo vai reconhecer isso e vai botar, sei lá, balões saindo de você, ou fogos de artifício, ou então aquelas outras animações que você já tinha ali dentro do FaceTime, né? Agora ele vai fazer isso por um reconhecimento de gestos inteligentes. A quarta novidade, e a mais interessante na minha opinião, é o Name Drop. Isso vai permitir a você aproximar dois iPhones pela parte de cima e trocar contatos. Esse contato que você vai trocar com outra pessoa é você que vai definir a imagem, o texto e tudo mais. E quando a pessoa receber uma chamada sua, ela vai ali aparecer a sua foto e tudo que você configurou para que ela recebesse. Lembrando que você pode, é claro, né, configurar alguns tipos de contato, porque não é todo mundo que vai querer ver uma foto sua na praia, mas vai querer ver uma foto sua de terno trabalhando, né? O perfil LinkedIn da parada. Então você pode ter acesso a vários tipos de perfis que você vai configurar e dependendo da pessoa que você vai ali trocar o contato, você vai ter as informações relevantes para ela. A quinta novidade é muito legal para quem viaja bastante, inclusive eu mesmo aqui, ó. Para você que tem pena do seu consumo de dados em outros países, você pode agora baixar mapas offline. Quando você der um zoom numa determinada área, você vai conseguir baixar aquele mapa da região para uso offline. O GPS, ele funciona independente de você ter o plano de celular ativo ou não, tá? Porque é um sinal que vem de um satélite que é basicamente de graça e todo celular usa. Então, quando você baixar aquele mapa ali offline, você vai conseguir ir para onde você quiser, né? Se localizando via GPS sem afetar o seu consumo de dados. É realmente bem interessante para quem tá em outros países e não quer ter que gastar dinheiro com chip na rua, enfim. Se você fica contente de usar o Wi-Fi do McDonald's quando você viaja, tá aí, ó, perfeito pra você. Inclusive, pra você que tá se perguntando, como é que eu vou fazer pra comprar o iPhone novo? O iPhone 14 vai baixar de preço? E realmente vai, tá? Porque quando tem iPhone novo, o modelo anterior sempre abaixa de preço. Pra quem não faz questão de sempre ter novidade, você pode economizar comprando um iPhone da geração anterior. E pra quem faz questão de ter um iPhone 15, né, novinho, com tudo que a Apple tem de melhor, você pode sempre comprar isso fora do país. Você vai precisar viajar e usar o seu mapas offline pra isso? Não. Isso porque você tem um patrocinador desse vídeo aqui, que é a Red Delaware. Para você que já acompanha aqui os vídeos do canal e não sabe, eles são uma empresa de redirecionamento localizada, olha só, adivinha que surpresa, em Delaware, nos Estados Unidos. E não é por nada que eles estão lá. É porque Delaware é conhecido como o estado do tax-free English. Nesse estado especificamente, você não paga o imposto em cima de produtos. E para quem não sabe, como nos Estados Unidos você tem uma boa divisão federativa, cada estado vai aplicar uma determinada quantidade de imposto em cima de cada produto. Em Nova York é 6%, na Califórnia 8%, por exemplo. E em Delaware esse imposto é zero, então você está comprando um produto sem pagar o imposto americano. Você vai poder fazer essas compras direto nos Estados Unidos. Para criar a conta é de graça, tá? O primeiro link aqui da descrição leva menos de 1 minutinho para você criar. Além do mais, você vai poder armazenar todas as suas compras por até 60 dias gratuitamente e poder mandar isso aí posteriormente para o Brasil de uma vez só, fazendo uma bela economia de frete. As suas compras, cara, você vai poder fazer em qualquer site dos Estados Unidos. Então acabou de lançar o iPhone 15
e não vai chegar no Brasil assim no mesmo dia de lançamento, você pode comprar lá dos Estados Unidos na Apple americana e mandar entregar no seu armazenzinho lá da Red Delaware. Você vai ter um espaço dedicado só para os seus produtos. E além do mais, cara, com o serviço de importação descomplicada, você pode pedir para o Ed já mandar isso aí direto pro Brasil para você. Olha só que coisa mais simples, né? Você não vai precisar passar por todas as vamos dizer, pequenas complexidades da importação e eles já vão mandar isso direto no Brasil, você vai pagar um preço direto aí em reais. Eu vou lembrar vocês aqui, gente, que importar não é um processo complicado, principalmente quando você tem uma equipe de suporte que tá pronta para te dar toda a assistência possível. Você pode entrar em contato com eles para saber como que você faz para importar, ou então você pode direto perguntar como que você pode comprar isso direto no Brasil. A Red já vai mandar isso aí para você, você paga tudo aí. Não vai ter processo de importação, vai ser realmente muito fácil e não funciona só para iPhone, mas para qualquer produto Apple. Então, se você quer um MacBook novo mais barato, fala com eles. Se você quer um Mac Mini, você fala com eles. Um iPhone, você fala com eles. Enfim, tá tudo em casa e é um serviço que eu recomendo de olhos fechados, tá? Funciona maravilhosamente bem, a equipe é extremamente atenciosa. E voltando aqui para as nossas novidades do iOS, a sexta novidade é uma melhoria na autocorreção, que é uma coisa que perturbava muita gente, né? Quem é que nunca mandou uma mensagem aí e teve que botar, porra, cara, foi mal, foi o corretor aqui que traduziu essa palavra obscena que eu te mandei? Então, isso aí não vai acontecer mais. Isso porque a Apple deu uma bela aprimorada no aprendizado de máquina do corretor automático. Então ele vai conseguir reconhecer expressões locais ou gírias, ele vai aprender com o que você está digitando, né, de uma maneira muito mais simples e vai evitar todas aquelas coisas desagradáveis que você mandava para as pessoas anteriormente, né? Além do mais, o modo ditado também sofreu uma melhoria no reconhecimento do que você está falando. Isso daqui pode não fazer muita diferença para você, mas para as pessoas com deficiência visual, por exemplo, é um belo salto aí, né? Porque você vai ter menos erros nos textos que vocês estão ditando para ele. A sétima melhoria do iOS foi a Siri, que você não precisa mais chamar de Hey Siri para que ela responda. Inclusive, vou até ver se a minha... Ah, tá bom ali, ó. Tá quietinha, graças a Deus. Mas no novo sistema operacional, você não vai mais precisar colocar o Ei antes de falar o nome do assistente. Agora é só você falar o nome do assistente que ela vai te responder. E além do mais, ela também vai começar a entender comandos sequenciais. O que é isso, cara? Quando você chamar ela e você der um comando, você pode acrescentar um comando logo na sequência que ela vai conseguir reconhecer aquilo ali sem que você tenha que chamar ela de novo. Bem prático para quem tem o hábito de usar a Siri, né? Eu uso mais a da Amazon aqui em casa, então não sei se vai fazer tanta diferença. Quem sabe eu comece a usar a Siri depois disso, né? Porque convenhamos, a Siri não é a assistente mais inteligente que existe. A oitava novidade são widgets interativos. Sabe aqueles balãozinhos que você tem como colocar no iOS? Agora eles têm uma API para tornar aquilo ali interativo. Então não só a Apple, como também terceiros que colocam esses widgets vão conseguir colocar ali as funções de interatividade sem que você tenha que abrir o aplicativo para ter uma determinada informação. Isso vai fazer você ganhar mais tempo no uso do iPhone e vai também fazer com que você economize um pouco de bateria, né? Porque cada vez que você abre um aplicativo, o esforço ali da bateria é ligeiramente maior e no curso de um dia isso pode afetar ali o seu uso. Então você vai acabar economizando aí uma bela porcentagem no fim do dia do seu iPhone. A penúltima novidade é uma coisa muito interessante para quem usa o iPhone ali do lado da cama, por exemplo, que é o meu caso aqui em casa. Eu sempre tenho um carregador ali sem fio que eu coloco ele e agora você vai conseguir usar ele como, por exemplo, um relógio ou então um calendário. Quando você colocar ele nesse carregador, ele estiver em modo de espera, você pode inclusive deitar o seu iPhone, ele vai mostrar ali algumas informações que você pode pré-definir, vamos dizer assim. Eu vou usar mais como relógio e calendário, né? Mas tem quem queira usar como um aplicativo de previsão do tempo, por exemplo, tem várias outras configurações. Você pode botar só o horário grande assim, enfim. Você pode personalizar isso daí e vai ficar uma coisa um pouco mais útil do que ter o seu iPhone com a tela apagada, né? É isso aí. Então tá aí, uma utilidade bem interessante. Eu aqui vou usar bastante, não sei vocês, mas eu achei bem legal isso daí. E a última novidade aqui são os pôsteres de contato, que basicamente, lembra quando eu falei lá no início do vídeo que você podia criar ali o seu contato e compartilhar um iPhone com outro? Você pode configurar para alguns contatos específicos dentro do seu telefone, inclusive de pessoas que não têm iOS. Então, por exemplo, a minha mãe usa Android e se eu quiser ter um contato legal ali quando ela me liga, eu posso criar ali um pôster com as configurações que eu acho bacana, para que toda vez que ela me faça uma chamada, apareça ali a foto dela bonita e tal, toda organizada, bonitinha. Não é tipo assim, a melhor novidade do universo, mas eu achei também extremamente interessante. E essas são as novidades que eu consegui separar para vocês aqui. Tem alguma coisa que eu esqueci nesse vídeo? Você já pode deixar bem aqui nos comentários, junto com o seu like aqui nesse canal. Nesse canal não, né? Nesse vídeo. Estou perdido. Porque na verdade eu queria convidar você a se inscrever nesse canal maravilhoso. Olha só que maravilha. Você pode se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui na bagaça. Pode ir lá no grupinho do Telegram para você não perder promoção nenhuma. Se você não tem a sua conta na Red Delaware, crie, porque em setembro a gente tem um iPhone novo. E se você quiser comprar o iPhone novo, então economizar comprando o iPhone anterior, que vai abaixar o seu preço, o melhor que você pode fazer é passar por uma empresa de redirecionamento e comprar direto lá na fonte.
iPhone barato. Só bota na sua cabeça, tá? iPhone barato. É isso. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Um grande abraço pra você. Espero que o conteúdo tenha sido útil e te ajudado nessas novidades do sistema que tá chegando. Tá na portinha aí, cara. E em breve você vai receber uma notificação pra poder atualizar o seu iPhone. No mais, eu vou deixando aqui um grande abraço pra você. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau!